Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Para quem não tá acompanhando aqui, já viu aí pela capa, eu descobri recentemente que tô com um mioma intramural no útero e tô investigando, já tem uns 2 meses assim mais ou menos, e consegui fazer a minha esteroscopia, que é um exame para analisar o mioma em imagem, é tipo uma endoscopia, só que do útero, para analisar o mioma em imagem, e eu tinha ficado de gravar um vlog no dia do exame para vocês, contando tudo, como foi, as verdades e as mentiras do que falam aí sobre a esteroscopia. Muita gente tem me mandado mensagem, e se você perdeu alguma coisa sobre esse tema, eu vou deixar os primeiros vídeos todos da investigação do mioma aqui na descrição. Cada vez mais eu tô tentando trazer conversas aqui para vocês sobre saúde feminina, principalmente mitos e verdades, coisas que a gente aprende com as nossas mães, com as nossas avós, com professoras, com mulheres da nossa vida, amigas, chefes, parceiras de trabalho, seja o que for. Tá tocando o sininho. E eu tô me comprometendo muito em trazer esses diálogos, porque mesmo que seja algo muito íntimo e muito pessoal meu, ainda é uma coisa muito comum, né, que acontece com muitas mulheres, inclusive mulheres que passam a vida inteira sem conhecer a sua própria intimidade, sem conhecer o seu próprio sistema reprodutor e tudo que acontece com o nosso corpo. Tenho falado bastante sobre isso aqui, inclusive estou em busca de uma especialista em ginecologia, saúde feminina, para conversar comigo, gravar um vídeo respondendo as principais dúvidas. Então, muito em breve, quando eu encontrar essa profissional, eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram com perguntas. Vou colocar aqui na comunidade do YouTube também, para quem quiser mandar dúvidas, perguntas, temas que vocês queiram nesse vídeo. Vai ficar muito legal, assim, eu acho que a gente vai poder trocar bastante a partir daí. E tô fazendo alguns cursos também, porque tenho me interessado muito sobre esse tema. Eu acho que, para além de ser algo muito pessoal para mim, já que é uma condição de saúde que eu tô enfrentando nesse momento, é quase um serviço de utilidade pública mesmo, né? Conversar. O básico que a gente não tem realmente no dia a dia, a gente que é acostumada a lidar com a nossa saúde como se fosse um grande tabu, principalmente questões relacionadas a útero, menstruação, gravidez. Muitas mulheres vivem isso de forma muito solitária. Então, tenho tentado aí trazer para vocês diálogos interessantes e verdadeiros, né, sobre isso. E eu acho que o primeiro passo tem sido muito compartilhar essa minha experiência. Tenho me descoberto muito leiga em vários assuntos, e isso está sendo maravilhoso, porque através das minhas pesquisas pessoais para enfrentar o que eu tô vivendo na minha saúde, eu tô conseguindo ajudar muita gente também, e tô sendo ajudada por muitas de vocês. Então, eu queria agradecer muito pelo suporte emocional, pelo acolhimento, pelas mensagens de carinho, pelas informações que vocês têm me mandado, tem me ajudado bastante de verdade. Eu acho que existe um lado da internet que a gente pode usar para o nosso bem, para principalmente disseminar boas informações e boas orientações, e eu tô muito feliz de estar fazendo o bom uso da internet esse ano nesse sentido. Eu fiquei de gravar o vlog para vocês, né, da esteroscopia. Eu tô apoiando o tripé na minha perna, então tá balançando um pouquinho aqui porque eu tô na cama. Enfim, eu fiquei de gravar o vlog para vocês na quinta-feira, quando eu fosse fazer a esteroscopia. E eu realmente comecei a gravar esse vlog de manhã, quando eu fui sair de casa. Só que eu peguei muito trânsito e eu cheguei 20 minutos atrasada no consultório da médica. Então, a caminhada do carro, por exemplo, até o consultório já foi um caos, e aí eu não consegui gravar nada. Cheguei no consultório, a médica estava meio que quase saindo, porque ela tinha um compromisso em outro lugar. Então, também não consegui gravar nada lá, não consegui conversar com a médica direito. Vocês até pediram aqui em vídeos anteriores assim, pô, vê se a médica não topa gravar um vídeo com você, respondendo algumas dúvidas. E acabou que não teve como mesmo, assim. Foi tudo muito rápido no consultório. Os meus pais foram até o consultório também, porque a minha mãe queria participar da esteroscopia junto comigo e tirar dúvidas dela também. Eu achei importante, porque boa parte das coisas que a gente passa na nossa vida como mulheres, né, boa parte da nossa saúde
ela é uma grande orientação das nossas mães, né? Ou das mulheres da nossa vida que tem uma figura maternal. E eu queria que a minha mãe ouvisse da médica algumas coisas para que ela não interpretasse também algumas coisas que eu falo, que eu sinto, como se fossem menores do que realmente são ou maiores do que realmente são. Eu queria que ela pudesse ter a oportunidade de tirar as dúvidas com a médica. E ela gostou tanto da médica, gostou tanto do jeito que ela explicou tudo direitinho, e eu já vou falar tudo que rolou, que ela marcou uma consulta para ela também, para ela começar a ir nessa médica e dialogar sobre coisas que são também específicas da fase que ela tá passando, que já é outro momento da vida da mulher, né? Então, vamos lá. Eu cheguei no consultório muito apressada, assim, muito esbaforida. Eu tava muito ansiosa, né, para fazer esse exame, já tinha recebido muitas mensagens sobre ele, então eu tava com uma expectativa meio bagunçada, assim. Muita gente falava que era muito tranquilo, muita gente falava que era desconfortável. Eu tava com o negócio da sedação na cabeça, que muita gente falou também. E no fim das contas, para esteroscopia não tem sedação. Então esse é o primeiro tabu, assim, que eu queria derrubar, posso falar assim, não tem a sedação para esse exame, que é um exame de análise. Você tem a sedação quando você vai fazer a retirada do mioma. E dependendo do tipo de mioma, o procedimento muda. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Existem vários tipos de mioma, não apenas de onde ele surge, como por exemplo no ovário, no miométrio, né? Ou dentro do útero em si. Tem vários tipos de mioma, vários lugares que eles podem surgir. E o meu, como eu falei para vocês, ele é o caso mais chatinho de mioma, porque ele nasce, né, do lado de fora do útero, o meu no caso, né? Do lado de fora do útero, em cima, né? Assim, tipo, tem aqui, aquele desenho. Eu vou tentar botar o desenho aqui. Calma aí. Ó, eu vou colocar aqui o desenho. E é o seguinte, o meu mioma, ele é dessa parte de cima aqui do útero, né? Bem aqui, assim, desse lado aqui. E aí, o que o meu mioma fez? Que aí é o caso dele ser muito chatinho. Ele desceu, né? Encostou no endométrio, que é a paredinha do útero. E aí, ele está pressionando a parede do meu útero para baixo. Então, o que tem para dentro do meu útero é a parede, né, o endométrio esticado muito para dentro, grande, né? Ele tá ocupando mais da metade do meu útero, o meu mioma, só que na parede. Então, ele está empurrando o meu endométrio. E é isso que me causa dor, que me causa desconfortos e várias outras consequências, tá? Tem consequência, por exemplo, de a barriga que eu tô, uma barriga muito inchada, que não diminui de forma alguma, é uma consequência do mioma. Queda de cabelo pode ser uma consequência do mioma. Disfunções hormonais, consequência do mioma. Fluxo elevadíssimo de menstruação, consequência do mioma. Dores insuportáveis, por quê? A menstruação nada mais é do que aquele descamar da parede, né, do endométrio. Imagina, o meu endométrio, ele tá pressionado pelo mioma, ele tá tentando segurar a onda ali daquele corpo estranho que tá pressionando ele, e ao mesmo tempo todo mês ele sangra, né? Ele tem o processo dele do ciclo menstrual naturalmente. Então tudo isso gera ali o corpo fica tentando tirar. A verdade é essa. O corpo fala assim, gente, objeto estranho não identificado. Vamos tirar isso daqui, mas não sai. Não sai porque não tá tendo como sair. Então foi muito engraçado. Eu cheguei no consultório, entrei no consultório e eu achei maravilhoso o jeito que a médica me recebeu. Ela me sentou na mesa, fez algumas perguntas básicas sobre primeira menstruação, primeiro idade da primeira relação sexual, perguntou sobre meus exames preventivos e tudo mais, e pediu para ver o encaminhamento do mioma. Eu mostrei o laudo primeiro, e depois ela viu a ultra transvaginal em si, e aí ela falou assim, tá, deixa eu abrir um livro para te explicar. E aí essa imagem que eu coloquei aqui antes, ela mostrou num livro mesmo, assim. E aí ela foi me mostrando todos os tipos de mioma, aí ela me mostrou fotos que tem no livro
de qual é o tipo de mioma tranquilo, qual é o tipo de mioma que gera um pouco mais de desconforto e problema pro corpo. Então ela foi muito didática, assim. E aí tava eu e minha mãe, e a gente ficou perguntando pra ela tudo. Aí ela falou assim: como que você tá se sentindo? Eu falei: eu tô muito ansiosa. Aí ela: mas por que ansiosa? Aí eu falei: ah, sim, não. Ela perguntou, deixa eu voltar. Ela perguntou quantos dias tinha durado minha última menstruação. Aí eu falei assim: cara, desceu na quinta e tipo domingo, segunda já acabou. Aí ela falou: mas por que tão rápido, né? Aí eu falei assim: então, eu acho que é porque eu tô muito ansiosa. Ela: mas ansiosa com o quê? Eu: com essa situação. Aí ela: que situação? Aí eu falei: do mioma. Aí ela falou: mas é uma situação muito comum e muito tranquila. Não tem por que você ficar ansiosa desse jeito, não tem por que você jogar para o seu corpo essa energia, né? É uma situação normal que a maioria das mulheres passa. Eu perguntei para ela quanto tempo demora para a formação de um mioma. Ela falou que dependendo de como é o mioma, demoram anos para o corpo criar esse corpo ali, né? E ter um mioma ali dentro da nossa do nosso sistema e tudo mais. E foi muito interessante, assim, esse primeiro diálogo, porque ele foi muito didático. De verdade, assim, eu me senti muito acolhida em termos de dúvida, sabe? De querer saber um pouco mais do que estava acontecendo, de querer entender mais do que ela conhecia tecnicamente, e ela foi muito legal, assim, ela dividiu comigo essas respostas de um jeito super sensato, assim, gostei bastante. E foi bom também para minha mãe ver e entender como que funciona. Minha mãe nunca teve um mioma, então para ela também foi interessante ver um pouquinho desse lado da saúde feminina que ela não conhecia tanto. E aí a gente foi para uma outra salinha para fazer efetivamente a esteroscopia. Que aí ela falou assim: então vamos lá ver o mioma de verdade como ele tá. Um detalhe, ela perguntou como estão as suas dores. Eu falei: insuportáveis. Eu sinto muita dor todos os dias, mas durante o meu período de fluxo menstrual, a dor é um pouco pior, né? Eu não consigo sair da cama, eu choro de dor e é insuportável, insuportável mesmo. Assim, teve uma das últimas menstruações que eu tive, teve no segundo dia, que é o pior pra mim, eu chorei até dormir, sabe? Quando você desmaia de cansaço, de sono. E aí ela ficou meio assim, não criticou nem nada, mas beleza, vamos ver. A esteroscopia eu deito numa caminha como na ginecologista, boto as perninhas assim, abro ali, né, abaixo aqui a parte inferior do meu corpo, fico com a bunda assim para baixo, né, para ela conseguir ter uma visão geral. E gente, é a mesma coisa do exame ginecológico. Coloca o negocinho, faz a abertura lá para ter né, a entrada. E o que é desconfortável é o seguinte, lembrando que eu tô explicando isso porque vocês pediram para eu ser super didática e eu acho importante ser super didática, para desmistificar mesmo. Quando ela vai enfiar, ela fala: eu vou falar tudo que eu vou fazer, né? E aí é um caninho muito fininho que tem uma câmerazinha na ponta. E aí o que gera desconforto? Ah, lembrando, sobre medicação, ela tinha falado para eu tomar um analgésico que eu já estivesse acostumada 1 hora antes do exame. Minha irmã recomendou tomar também um antigases. Então eu tomei um antigases, minha irmã é farmacêutica, para quem não conhece, e já teve um mioma, só que o dela foi mais simples. Eu tomei então o antigases e o analgésico, beleza, fui pro exame. O que acontece? Ela enfia esse caninho e ela vai mostrando, né, pelo canal vaginal e tudo mais. E ela falou assim: olha, o caso é o seguinte, eu vou enfiar a câmerazinha e o procedimento eu vou botando soro dentro do caminho. E aí o corpo vai abrindo, né? O soro vai fazendo com que as paredes se expandam e aí a câmerazinha consegue entrar sem encostar em nada para não gerar grandes desconfortos. E aí vai indo, é super curtinho o canal, e aí chega no útero. E foi muito engraçado nessa hora que a câmerazinha chegou no útero. Porque ela enfiou ali, né? Foi enfiando e foi me explicando e foi falando: ó, agora provavelmente vai gerar um pouquinho mais de desconforto, porque eu tô jogando aqui o soro e tudo. Eu falei: não, tudo bem, tá tudo tranquilo. E tava mesmo, tudo tranquilo, com umas coliquinhas que começaram a me dar na hora por conta do soro e, obviamente, um objeto estranho não identificado entrando no meu corpo, né? Quando ela chegou na boquinha, assim, do útero, né, que ela
tem o caninho aqui assim, e aí ele faz assim, né? Quando chegou bem aqui na beiradinha para entrar no útero de fato, foi muito engraçado. Porque a câmera entrou, e gente, sabe, eu vou fazer uma analogia, mas é real. Sabe o início do filme de Star Wars, qualquer Star Wars? Sim, eu vou fazer essa comparação. Que tem a tela, as palavras estão subindo e geralmente começa no espaço, né? Um filme de Star Wars. Geralmente, no início do filme, dessa introdução de Star Wars, uma nave gigante brota do canto da tela e ocupa a tela inteira e passa, certo? Geralmente é assim que acontece no filme de Star Wars. Pois bem, estava eu deitadinha, a câmerazinha chegando no meu útero, né? Aquela formaçãozinha assim. Quando chegou aqui nesse entroncamento oblíquo, basicamente, a câmerazinha veio. Na hora que ela chegou aqui na pontinha do útero, o mioma estava aqui, desse lado aqui. E aí a câmera foi entrando e o mioma foi tomando a tela inteira. Na minha cabeça, eu estava assistindo Star Wars do meu útero, porque foi igual o início de Star Wars. Quando ela entrou com a câmerazinha assim, ela falou, meu Deus, juro. E aí ela olhou pra mim e falou, agora eu acredito na dor que você falou que tá sentindo. Nesse momento, eu confesso pra vocês que psicologicamente eu ri de nervoso e falei, como assim acreditou só agora? Tipo, eu falei que eu tava com dor, sabe? Mas enfim, eu superei porque estávamos falando do meu mioma. Ele é bem grande. Ocupa, como eu falei, mais da metade do espaço do meu útero. A pele tá bem repuxada, então a pele do útero é toda rosinha, toda bonitinha, tudo limpinho, lindo, maravilhoso. E aí quando você vê o lugar que o mioma tá, a pele tá esticada, sabe? Tá meio esbranquiçada, de tão puxada. E é muito grande mesmo. E ela ficou impressionada. E ela falou, a gente precisa tirar isso logo. Logo, porque você tá com muita dor. Eu falei, sim, eu sei. E aí ela começou a tirar um pólipozinho, né? Tinha um pólipo em cima do mioma, pelo lado de fora. Então ela, né, de dentro, no caso do útero. Então, eu não vi o mioma em si, né? Eu não sei se deu pra entender, mas o mioma estava pra cima do útero e ele pressionou a parede do útero e aí ele entra como se fosse uma bolha inchada. Mas ele é como se fosse uma espinha, né? Quando você vê a espinha, você vê a inflamação, é uma erupção na pele, e aí o que tem dentro da espinha é a espinha de fato. E às vezes tem um olhinho branco a espinha. É exatamente assim que estava o meu mioma. Gigante com um olhinho branco. E aí ela cortou um pedaço desse olhinho, desse pólipo branco, para poder fazer a biópsia. E aí ela chamou minha mãe viu também, aí ficou todo mundo falando e conversando, tirando dúvidas. Enquanto isso, estava eu lá com a perna aberta, com o negócio dentro, e ela falando assim, não, agora eu vou tirar um pedacinho para fazer a biópsia. Aí tirou um pedacinho desse pólipo e tudo mais, botou lá no negocinho quando tirou e beleza. Na hora que ela foi tirar o negócio, doeu também de volta, mas doeu cólica, tá, gente? Não dói além do que a gente já conhece de dor de cólica. Só para deixar todo mundo bem tranquilo assim. E aí ela tirou o negócio e botou no potinho lá o pedacinho para mandar para biópsia. E aí o que ficou combinado foi, na hora que ela tirou, ela falou, você precisa tirar isso o mais rápido possível, é urgente mesmo. Essa dor que você tá passando é normal, todo o fluxo intenso é muito normal. E aí o diálogo já foi outro. O que ela me explicou foi que demoraria de 20 a 30 dias para o laudo ficar pronto. Saímos do consultório e ela falou assim, olha, vai dar uma cólicazinha e tudo, mas é super normal, é sangramento normal, essas coisas todas, beleza. Isso foi meio-dia e pouco, assim, mais ou menos, da quinta-feira, né? Eu tinha um trabalho para fazer, uma gravação para fazer, no cinema. Então eu e o Panda saímos de lá e fomos direto para o shopping para fazer essa gravação. E aí fizemos a gravação, deu tudo certo, comemos alguma coisa, tal. No fim da tarde, voltamos para casa. Quando eu cheguei, e eu tava vazando, ela ainda me falou, você trouxe absorvente? Eu falei, trouxe. Ela, porque o soro que eu coloquei aí dentro para fazer o exame, ele vai começar a vazar, né? Então é bom ter alguma coisa para conter.
Aí eu falei, não, tô com um absorvente, tá tudo ótimo. Fui pro shopping, trabalhei, gravei, nananana, meio sonolenta, enjoada, saí muito enjoada. Saí com um enjoozinho mesmo, assim. E aí fui pro cinema e tal, beleza, fim do dia vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ao banheiro, eu vi que tava sangrando um pouquinho. Mas beleza, tomei um banho, troquei de roupa, deitei pra dormir, pra descansar, porque eu tava realmente muito enjoada e já começando a ter um pouco mais de cólica. E aí, sexta-feira chegou. Não consegui sair da cama. Passei o dia inteiro na cama com muita cólica, muita dor e sangrando bastante. Eu tava com sangramentos assim de segundo dia de menstruação. E chato, sabe? Um enjoo assim, meio azedo, assim, meio sem saber o que fazer. E aí tomei o remédio de cólica, eu tomo o Atroveran de 1 grama. É o que hoje em dia funciona pra mim, mas é o tipo de remédio que a gente tem que trocar o tempo todo, né? Enfim, fiquei com muita dor na sexta-feira, sangrando bastante. Queria gravar o vídeo pra vocês, mas não consegui gravar, porque eu não tava nem com energia. Vocês veem que eu tô com uma cara assim de... Parece que um caminhão passou em cima de mim, né? E eu tô realmente com essa energia. E aí ontem, sábado, fez muito frio aqui em casa. E aí no frio, a cólica dá uma piorada. Então, continuei com cólica, continuei enjoada, continuei sangrando, fiquei bem preocupada, assim, no fim das contas, porque eu fiquei, cara, terceiro dia já, sabe? Quer dizer, segundo dia, né, completo, mas terceiro dia depois do exame, e tava me sentindo muito mal. E a gente começa a gerar uns questionamentos, né, internos mesmo, do que tá rolando, assim. E aí hoje, domingo, de novo, estou com cólica, estou sangrando, estou enjoada, menos enjoada do que ontem, mas ainda com cólica e ainda sangrando. Li bastante sobre isso desde ontem e vi que é super normal, que tem mulheres que têm uma reação X, tem mulheres que têm uma reação Y, cada corpo é um corpo, cada fluxo é um fluxo, cada período é período e ninguém é igual a ninguém. Então, por mais que exista um livro de biologia, uma faculdade que ensine isso, uma especialização que estude o corpo feminino, ainda assim, cada corpo é um corpo e não tem como você colocar mulheres em caixinhas e dizer que todas vão sentir a mesma coisa que você, ou que todas vão passar batido pela dor como você passa batido pela dor, por exemplo. Então a gente precisa normalizar isso, entender que a gente vai passar por coisas às vezes que ninguém vai entender, porque são nossas e não tem como se meter nisso mesmo. Nesse momento, eu tô aqui na cama, como eu falei, o Panda saiu com os meus pais, ele precisou comprar algumas coisas e como eu não tô podendo sair de casa, eles saíram juntos daqui e eu tô aqui, continuo aqui com dor, extremamente frustrada, preciso, por exemplo, fazer coisas de casa, né? Preciso lavar uma louça, fazer uma coisa e gera mais desconforto, gera mais sangramento. E aí eu entro num looping de culpa de estar me forçando a fazer determinadas coisas. Você que é mulher aí do outro lado, você sabe exatamente o que eu tô falando. Equilibrar todos os pratinhos, as coisas que passam na nossa cabeça do que a gente precisa fazer constantemente, né? O nosso tal microgerenciamento doméstico e familiar e profissional é muito exploratório. É o que eu acho, assim. Para o nosso emocional, a gente foi criada para equilibrar pratinhos e numa altura da vida a gente questiona esses pratinhos e pensa, por que não deixar alguns quebrarem, sabe? Talvez eu possa não equilibrar tanto os pratinhos quanto eu estava equilibrando. Então, tem sido dias um pouco complicados, assim, eu tô bem ansiosa com essa cirurgia. Amanhã eu devo dar uma ligada pra médica, que eu quero tirar algumas dúvidas com ela sobre as dores e os sangramentos, até porque o laudo da biópsia vai demorar de 20 a 30 dias para ficar pronto, e ela falou que vai fazer a cirurgia depois disso. Então eu já meio que queria pedir o encaminhamento da cirurgia para já tentando a autorização com plano. E aí sobre a cirurgia, em vários tipos de retirada de mioma. Tem gente que tira o mioma fazendo a mesma esteroscopia que eu fiz. Para essa retirada tem sedação. Para retirar com a esteroscopia, que foi o exame que eu fiz, geralmente são os miomas que estão soltinhos assim, ó, nadando pelo útero tranquilamente. Qualquer mioma que esteja fora do útero, fora.
né, tem o útero, que eu mostrei pra vocês a imagem, tem que estar dentro daquele triangulinho, o mioma, para você tirar com um procedimento de consultório através da esteroscopia. Se o mioma estiver em qualquer lado fora do útero, tem que ter cirurgia, porque você não consegue acessar pelo exame, né, pelo caninho da esteroscopia, que aí você tem que abrir e tudo mais, etc. Como o meu mioma está do lado de fora do útero, mas ele pressionou a parede, ele pressionou o endométrio e ele tá bolotudo para dentro do útero, né? O corpo dele está pressionando o meu útero para dentro, a gente consegue ver, pelo menos a forma física dele, né? O redondo dele, assim, aonde ele tá exatamente. Então ela falou que eu vou ter que ir para centro cirúrgico, vai ter sedação, porque vai ter muito sangramento a minha cirurgia. Porque o que ela vai fazer é entrar, né, no meu útero e ela vai ter que fatiar o mioma até que ele seja totalmente retirado. Ou seja, ela vai cortar o endométrio e ela vai fatiar o mioma, e isso tem muito sangramento. E aí depois ela vai cauterizar o meu endométrio, que tem que ficar fechadinho, bonitinho, de um jeito muito bem feito, porque eu quero engravidar. Então ela precisa fazer isso de um jeito muito cuidadoso. E então a minha cirurgia deve rolar aí daqui uns 20, 30 dias mais ou menos, daqui a um mês. Então só no final de junho ou início de julho que eu vou fazer a cirurgia. Confesso para vocês que essa informação me deixou um pouco chateada, porque eu vou passar por mais um ciclo, né? E eu vou passar por mais dores, como eu passei agora nesse último mês, já que as dores estão se intensificando. Mas pelo menos eu descobri tudo que tá, entendi o tamanho, entendi o local, vi com os meus próprios olhos e isso de alguma forma tranquiliza o nosso coração. E agora eu sei que se tudo der certo, em julho, no máximo, eu estarei sem mioma, com o meu útero limpinho, bonitinho e novinho para receber quem quer que seja que queira estar ali dentro do meu útero, né? Então, eu queria só dizer que eu não consegui gravar por conta disso. Quinta foi muito complicado pra mim, de muita dor e muito desconforto. E sexta e ontem também foi bem desconfortável. E agora que eu falei, não, eu vou gravar agora porque eu não quero começar a semana sem ter essa conversa e sem dizer como que foi essa investigação. E aproveitar que vocês estão aí em casa hoje, que é domingo, para vocês poderem ver com calma também esse vídeo e entender como funcionou. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre todo esse procedimento, todo esse processo, pode colocar aqui nos comentários que eu posso ir respondendo para vocês até pelos shorts aqui do YouTube mesmo. Não precisa ser em vídeo grande. E agora eu vou deitar que tá doendo. Porque é isso, assim, eu fiquei aqui 20 minutos, sei lá, meia hora quase falando com vocês e já tá doendo de novo. Mas obrigada de coração por todas as mensagens. Quinta-feira de manhã cedinho eu recebi muita mensagem de vocês lá no meu Instagram. Segue a gente lá no Instagram, inclusive. E recebi muita mensagem de muitos de vocês desejando bons exames, mandando boas energias pra mim. Obrigada por terem estado comigo durante todo o dia de quinta-feira. Muita gente mandou mensagem querendo saber se eu tava bem, viva, porque eu não tava aparecendo muito, né? Mas é isso, gente. Tem coisa que a gente tem que dar o tempo do nosso corpo e nem sempre o nosso corpo vai acompanhar nossas vontades e a nossa mente. E a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo e respeitar o tempo dele. E é isso. Agora tá aqui meu vídeo. Vou contando pra vocês as próximas etapas quando eu tiver mais informações. Amanhã eu vou tentar falar com a médica e aí eu vou contando pra vocês o que rolou. Beleza? Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero que vocês também busquem informações sobre seus corpos, suas mentes e os seus processos ginecológicos. São particulares. Lembrem-se sempre disso. Não existe receita de bolo para o corpo feminino. Cada caso é um caso. Beijo. E até a próxima. Tchau.